Olá! Hoje vamos mergulhar em um dos conflitos mais longos e, sem dúvida, mais complexos do mundo. As raízes dessa disputa são muito profundas. O nosso objetivo aqui é justamente desemaranhar os principais momentos dessa história, de uma forma bem clara e neutra para a gente conseguir entender como a situação chegou ao ponto em que está hoje. E para a gente conseguir navegar por essa história tão complexa, vamos seguir um roteiro. Primeiro, vamos às origens de tudo. Depois, passamos pelas guerras que definiram o mapa e a questão dos refugiados. Aí, a gente olha para a ocupação e as fronteiras, as tentativas de paz e, por fim, como o conflito se apresenta nos dias de hoje. Ok, vamos começar. Para entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para o finalzinho do século XIX. A região que hoje conhecemos como Palestina, naquela época fazia parte do gigantesco Império Otomano. E quem morava lá? Basicamente, uma maioria de árabes com uma comunidade judaica vivendo junto. Só que, ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, na Europa, uma ideia começava a ganhar muita força. O movimento sionista, que tinha um objetivo bem claro: criar um Estado nacional para o povo judeu. E esse slogan, uma terra sem povo para um povo sem terra, se tornou super poderoso. Ele foi um verdadeiro motor para a migração judaica. Agora, é importante entender o que ele queria dizer. A ideia não era que o lugar estava literalmente vazio, mas sim que ali não existia um Estado-nação soberano. Só que, claro, essa visão batia de frente com a realidade, né? Já existia uma população diversa vivendo ali há séculos. E foi aí que as primeiras faíscas de tensão começaram a surgir. Olha só, esses números contam uma história e tanto. A gente vê uma mudança demográfica, assim, drástica. A população judaica pulou de cerca de 24 mil pessoas em 1880 para mais de 600 mil em 1947. É um crescimento gigantesco. E muito disso foi impulsionado pela perseguição que os judeus sofriam na Europa, claro. Mas esse aumento tão rápido acabou intensificando o atrito com a maioria árabe, que começou a sentir suas terras e seu modo de vida ameaçados. E aí, o cenário muda completamente com a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano desmorona e quem assume o controle da região? A Grã-Bretanha. E em 1917, os britânicos soltam um documento que, nossa, mudou tudo: a Declaração Balfour. Nela, eles apoiavam a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Só que tinha um detalhe: o texto também dizia que os direitos das outras comunidades que já viviam lá não poderiam ser prejudicados. Uma promessa que, como a história mostrou, foi quase impossível de cumprir. Certo, agora a gente avança no tempo para o momento-chave, o pós-Segunda Guerra Mundial. A situação na região estava explosiva, com muita violência entre árabes e judeus. Os britânicos já não conseguiam mais controlar a situação e, basicamente, jogaram a batata quente no colo da recém-criada ONU. E qual foi a solução proposta pela ONU? Dividir o território. A proposta era criar um Estado árabe e um Estado judeu, lado a lado, com Jerusalém ficando sob controle internacional. Bom, a liderança judaica aceitou o plano. Já os líderes árabes e as nações vizinhas rejeitaram na hora. Para eles, era uma proposta completamente injusta. E essa divergência tão fundamental, bom, ela tornou o conflito armado quase inevitável. E esse ponto aqui é fundamental para a gente entender tudo. A Guerra de 1948 tem dois nomes, duas perspectivas completamente diferentes. No dia seguinte em que Israel declara sua independência, exércitos de 5 nações árabes atacam. Para os israelenses, essa foi a Guerra da Independência, uma luta pela própria sobrevivência que terminou com o nascimento da sua nação. Mas para os palestinos, foi a Nakba, que significa a catástrofe. Foi o momento em que eles perderam suas terras, suas casas, sua pátria. E a Nakba não é só um nome, ela tem um rosto, um número. Cerca de 750 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas naquele ano. Essas pessoas acabaram em campos de refugiados na Cisjordânia, na faixa de Gaza, em países vizinhos, e é aí que nasce a crise dos refugiados palestinos. A questão do direito de retorno deles se tornou um dos pontos mais dolorosos e difíceis de resolver até hoje. Mas, para ter o quadro completo, a gente precisa olhar para outro êxodo que aconteceu na mesma época. Não foram só os palestinos que foram deslocados. Cerca de 800 mil judeus que viviam há séculos em países árabes, no Oriente Médio e no norte da África, também foram perseguidos, expulsos ou tiveram que fugir. A grande maioria desses refugiados judeus encontrou um novo lar no recém-criado Estado de Israel. Agora vamos dar um salto para 1967, um ano que mudou o mapa do Oriente Médio de uma forma inacreditável. Em menos de uma semana, tudo foi redesenhado. E as consequências disso a gente sente até hoje.
A tensão na região estava no auge, e Israel, sentindo-se ameaçado, lançou um ataque preventivo fulminante contra Egito, Síria e Jordânia. O resultado? Uma vitória militar esmagadora, rapidíssima, em apenas 6 dias. Essa guerra alterou completamente a balança de poder e as fronteiras da região para sempre. E o resultado concreto dessa vitória foi esse aqui. Israel capturou um monte de territórios. A Cisjordânia e Jerusalém Oriental, que estavam com a Jordânia, a faixa de Gaza e a península do Sinai, que eram do Egito, e as colinas de Golã, da Síria. De um dia para o outro, mais de 1 milhão de palestinos passaram a viver sob ocupação militar israelense. Uma ocupação que, em grande parte, continua até hoje. Então, a gente ouve muito falar das fronteiras de 1967 ou da linha verde. O que é isso? É basicamente a linha de armistício que existia antes dessa guerra. E essa linha virou a referência, o ponto de partida para quase todas as tentativas de paz desde então. A ideia de uma solução de 2 estados, apoiada por boa parte do mundo, se baseia na criação de um estado palestino mais ou menos dentro dessas fronteiras. Bom, depois de tanta guerra, vieram as tentativas de paz. E essa parte da história é uma verdadeira montanha-russa, cheia de momentos de muita esperança e, infelizmente, de frustrações gigantescas. O auge da esperança talvez tenha sido nos anos 90, com os Acordos de Oslo. Aquela foto famosa no jardim da Casa Branca, pela primeira vez, líderes israelenses e palestinos se reconheceram oficialmente. Foi um marco, mas o otimismo durou pouco. O processo todo começou a desmoronar. Por quê? Vários motivos. Os assentamentos israelenses nos territórios ocupados continuaram crescendo, grupos extremistas dos 2 lados cometeram ataques para sabotar a paz, e aí veio o golpe fatal. O assassinato do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, por um extremista judeu. Depois disso, as negociações sobre os temas mais espinhosos, como Jerusalém, travaram de vez. E isso tudo nos traz aos dias de hoje. As grandes questões continuam lá, abertas, sem solução. E o resultado é esse ciclo de violência que a gente vê se repetindo e que tem um custo humano imenso para milhões de pessoas. Esse ciclo vicioso é quase uma receita trágica que se repete há décadas. Funciona mais ou menos assim. De um lado, você tem a ocupação militar e a expansão de assentamentos. Do outro, vem a reação palestina, que vai desde levantes populares, as intifadas, até ataques de grupos militantes. Em resposta, Israel lança operações militares, bloqueios. E quem mais sofre no meio de tudo isso? A população civil. O resultado é uma crise humanitária terrível, especialmente grave na faixa de Gaza. Lembra daqueles 750 mil refugiados de 1948? Pois é, hoje eles e seus descendentes somam quase 6 milhões de pessoas registradas pela ONU. 6 milhões. Eles estão espalhados pela região, muitos ainda vivendo em campos de refugiados por gerações. E a questão do destino deles continua sendo um dos nós mais difíceis de desatar em qualquer conversa sobre paz. Então, para resumir, os grandes problemas, as feridas que continuam abertas são esses: o que fazer com Jerusalém, que os 2 lados querem como capital, e os assentamentos, e os refugiados. E quais seriam as fronteiras definitivas? Todas essas perguntas levam a uma dúvida ainda maior que paira no ar hoje em dia. Aquela ideia de 2 estados, ela ainda é possível? E essa é a grande questão, né? Depois de tantas décadas, tantas tentativas de paz que não deram certo, que caminho ainda existe para se chegar a um futuro de estabilidade? É uma pergunta que ecoa na vida de milhões de israelenses e palestinos. É um século de uma história marcada por muita dor, por muita perda, e que deixa todo mundo se perguntando qual vai ser o próximo capítulo.